Cantemos juntos ao Espírito Santo de Deus, que venha abrir mais uma vez o nosso coração e trazer a todos nós o dom do entendimento para acolhermos a sua palavra e tentarmos colocá-la em prática. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Deus está muito contente conosco, que deixamos as nossas casas para poder participar da Santa Eucaristia. Talvez venha um convite meio forçado e você teimou, mas acabou chegando, e Deus quer falar também para você. Deus quer falar para todos nós do seu imenso amor que nós encontramos na riqueza da liturgia da palavra, nesse 32º domingo do tempo comum, e o tempo vai avançando, então logo chegaremos no Advento. 3 pequenas mensagens. A primeira, que é extraída da primeira leitura do livro da sabedoria, para que todos tenham um entendimento do que significa sabedoria. É válido começar a trabalhar sobre essa palavra, que em síntese ela vem explicitar o que é de fato a sabedoria: discernimento. É na sabedoria que nós encontramos o discernimento, e esse discernimento deve ser rezado, para que as nossas decisões sejam as decisões tomadas em Deus. Então é importante refletirmos sempre e cada vez mais, e ter o discernimento claro, coeso, correto, para vivermos cada vez mais aquilo que Deus quer que nós vivamos. E neste caso, na primeira leitura, é a prudência. Então pensemos muito bem. Que tal uma proposta para todos nós iniciarmos a leitura do livro da sabedoria? É um propósito muito significativo, e com o tempo, mas tem que ter disciplina, não pode parar. A gente vai entender de fato, a sabedoria vem assim, explícita aos nossos olhos, à nossa face, como essa palavra discernimento, que nós precisamos ter cada vez mais, como cristãos, como católicos que somos, para vivermos em Deus. E aí nós vamos ter cada vez mais próximos de nós a irmã Prudência, que vai fazer com que o nosso caminho de seguidores de Jesus seja cada vez mais acertado, porque fomos prudentes. E essa prudência nós vamos encontrar também no Evangelho de hoje. A segunda mensagem, ela é extraída da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Então São Paulo escreve para essa comunidade que estava totalmente desanimada na fé. E ele também, na sua busca, nas suas orações, escutando o que Deus tinha para lhe dizer, ele chega
a pronunciar em carta essa proposta para essa comunidade que vivia desanimada. E aí ele aplica a palavra tristeza. Triste é aquele que vive sem esperança. Pense nisso. E quando estamos atolados no mundo de tristeza, nós não conseguimos enxergar a luz da esperança. Papa Bento XVI, emérito, ele dizia nas suas cartas que o cristão pode perder tudo, mas jamais a esperança. E aqui ela é bem encaixada como um propósito para a nossa vida. Então, ele aplica a essa comunidade, dizendo: não vos entristeceis, porque se assim for, perdereis a esperança. E a nossa esperança está em quem? No Cristo, que morreu por amor a todos nós e ressuscitou dentre os mortos. E nós iremos encontrar nele um caminho para ressuscitarmos com ele. E tudo tem o seu tempo, mas aqui se diz, contudo, da preparação para a vinda segunda de Jesus. Devemos estar preparados. E essa preparação vai se dar com a narrativa do Evangelho que nós acabamos de ouvir de São Mateus. Então, primeiramente, só Mateus narra essa parábola, conhecida como a parábola das 10 mocinhas, ou a parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. E Jesus fala para os seus discípulos e também para uma pequena multidão que estava ali ao seu lado. E o entendimento é justamente este. Aqui se fala do juízo final, dos finais dos tempos, e como nós devemos estar preparados para a chegada do noivo, do esposo. De quem? De Jesus. Então Jesus relata esta parábola. E aqui, dentro da tradição e da literatura bíblica, se fala de uma cultura que vinha da Palestina. E a cultura era essa: o noivo ia ao encontro do sogro, fazia um contrato com ele, e nesse contrato era estabelecido a entrega da sua filha. Mas a sua filha, ela deveria estar preparada, porque fazia parte da cultura. E de repente, o noivo, o futuro esposo, poderia bater a porta do sogro a qualquer momento. E ela deveria já, e foi crescida nessa cultura, sabendo que esse dia iria chegar. E ela estava pronta para o sim ao seu esposo. E quando o contrato dava certo, ela saía de casa e já iniciava a festa de casamento. Então, para a gente conseguir entender essa narrativa parabólica que o Evangelho nos apresenta, a gente volta a essa tradição que nasce na Palestina. E depois também sabemos em outras culturas, das nações indígenas. Mas aqui o mais importante é relatar que, dentre as 10 mocinhas ou as 10 virgens,
5 eram prudentes, elas estavam com o óleo preparado para que quando o noivo chegasse, as suas lanternas, as suas lâmpadas estivessem acesas. As outras sabiam disso, porém não carregavam o óleo e acabaram adormecendo. E depois o noivo chega e elas pedem às imprudentes um pouco do óleo emprestado, mas não por egoísmo que as prudentes não emprestam o óleo, não por isso, porque elas temiam em faltar o óleo para poder receber o noivo. A expectativa era grande. E aí o que acontece? Ele está chegando, e essas que não tinham preparado o óleo para acender as suas lâmpadas, as suas lanternas, elas saem para comprar, e vão, e retornam. Mas enquanto isso, as prudentes já estavam com o noivo, e elas batem a porta, elas chamam: Senhor, Senhor, mas ele não dá atenção, ele não escuta. Por quê? Porque elas não se prepararam como as outras. E transportando isso para o nosso dia a dia, nós devemos assim entender que a prudência, estar com o óleo suficiente para manter a lanterna, a lâmpada acesa, significa que aqui está envolvido todo o processo de boas ações, todas as práticas de caridade e toda a vivência de esperança que nós devemos ter para poder receber Jesus, o nosso mestre, o nosso noivo, quando ele voltar. Então, nós deveremos nos apropriar dessa palavra e preencher o nosso coração de mais entusiasmo. Entusiasmo significa coração cheio de Deus. E com esse coração cheio de Deus, darmos continuidade à nossa vida cristã, à nossa caminhada em busca ao reino dos céus, mas preparados, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E nós devemos estar preparados, porque caso contrário nós vamos ficar do lado de fora. Nós não vamos fazer a experiência face a face com o Cristo na parousia, quando Ele chegar, quando Ele voltar, quando Ele retornar. E isso mesmo Ele disse, que voltaria. Então, para que não sejamos pegos de surpresa, é importante manter a chama da nossa fé sempre acesa. E se vem um vento bem forte, a gente tem que protegê-lo, cuidar, unir as mãos, para não perder a chama da nossa fé. Caso contrário, nós não estaremos com Deus. Nós não vamos fazer a experiência de estar com Ele quando Ele voltar. Então reitero aqui, que o nosso coração deve ser um coração que busque cada vez mais a sabedoria, que nós possamos refletir mais e que consigamos fazer essa experiência do discernimento para sermos prudentes, como as 5 virgens foram prudentes e fizeram essa linda experiência de encontro com o noivo.
E aí eu citei como exemplo as nossas boas ações, a nossa vida de caridade, a nossa esperança, mas aí nós podemos fazer uma junção de tantos elementos que compõem o nosso crescimento na vida espiritual, na vida da nossa própria fé, de forma concreta e real, para que quando o noivo chegar, nós estaremos ali prontos, né, para poder fazer a festa, no caso delas, o casamento, né? No nosso caso, a nossa aliança de amor para com Deus. Que Deus nos ajude e que nós sejamos também disciplinados, que nós podemos, como vos disse, nos apropriarmos desta palavra para, no juízo final, quando encontrarmos face a face com o Senhor, estar pertinho dele, né? E não distante, e não gritando, e não chorando, porque ele não olhou para a gente. Que a palavra de Deus ilumine a nossa semana, que a palavra de Deus seja para nós essa fonte de ligação entre o humano e o divino, nós com o Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus,